Salvador, a capital da Bahia, é uma cidade repleta de história, cultura e belezas naturais. Com cerca de 2,5 milhões de habitantes, Salvador é a quinta maior cidade do Brasil. Suas praias paradisíacas, como a Praia do Porto da Barra e a Praia de Itapuã, são famosas por sua beleza que atrai turistas de todo o mundo. O Pelourinho, com sua arquitetura colonial preservada e suas ruas coloridas de paralelepípedos, é um símbolo do passado colonial da cidade e um patrimônio brasileiro. O Carnaval de Salvador é outro grande destaque, considerado um dos maiores e mais animados do planeta. Durante o Carnaval, milhões de foliões tomam as ruas da cidade, dançando ao som de trios elétricos e blocos afros, uma celebração ali vibrante e cheia de vida. Salvador é também um importante centro de cultura afro-brasileira, com tradições como religiões africanas, a capoeira e a culinária baiana, que inclui pratos como acarajé, muqueca e vatapá. No entanto, apesar de toda essa riqueza cultural, Salvador tem enfrentado desafios significativos nos últimos anos. A cidade, que já foi um polo econômico, industrial e próspero, tem visto uma crescente perda de habitantes, problemas estruturais e uma série de dificuldades socioeconômicas que têm impactado profundamente a vida dos seus moradores. Esses problemas têm levado muitos a se questionar: por que as pessoas estão abandonando Salvador? Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza, sob ordens do rei João III de Portugal, para ser a capital do Brasil devido à sua localização estratégica. Construída como uma cidade-fortaleza, Salvador centralizava a administração colonial e protegia as riquezas da colônia durante o período colonial. A cidade se tornou um dos principais centros do comércio de escravos no Brasil, com cerca de 1,3 milhões de africanos trazidos ali para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e engenhos de açúcar, enriquecendo a coroa portuguesa e proprietários locais. Os africanos influenciaram profundamente a cultura de Salvador, introduzindo religiões, tradições, música, dança e culinária que se misturaram com as influências indígenas e europeias. No século XVIII, a economia diversificou-se com a produção de tabaco, algodão e cacau. Mesmo após a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763, Salvador continuou a crescer, especialmente após a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Durante os séculos XIX e XX, grandes obras de infraestrutura, como o elevador Lacerda e o mercado modelo, impulsionaram o desenvolvimento urbano e econômico. Salvador consolidou-se como um importante centro cultural e turístico. Com o passar dos séculos, Salvador passou por várias fases de desenvolvimento industrial. No século XX, a cidade começou a se industrializar com uma instalação de fábrica de alimentos, tecidos e outras indústrias leves. O governo implementou políticas de incentivo fiscal e infraestrutura para atrair investimentos, o que resultou na criação de zonas industriais e no aumento da atividade econômica. Nas décadas de 1950 e 1970, Salvador viu um grande avanço em sua industrialização, com a criação do Centro Industrial de Aratu, um complexo industrial que atraiu grandes empresas nacionais e multinacionais. A localização estratégica ali de Salvador, com seu porto natural na Baía de Todos os Santos, facilitou ali o escoamento da produção industrial, contribuindo com o crescimento econômico na região. A instalação da fábrica da Ford em 2001 foi um marco significativo na história industrial de Salvador também. A Ford escolheu a cidade para sediar sua nova planta de produção, investindo bilhões de reais e criando milhares de empregos diretos e indiretos. A presença da Ford impulsionou a economia local, atraindo fornecedores e prestadores de serviços e gerando ali um efeito multiplicador na economia regional. Apesar de ter ali uma economia atrativa naquela época, nos últimos anos, Salvador tem sido a capital brasileira que mais perdeu habitantes. De acordo com os dados ali do IBGE, a capital registrou a maior perda de habitantes em números absolutos, com 257.651 pessoas a menos entre 2010 e 2022, abrindo assim uma pergunta intrigante: por que as pessoas têm deixado cada vez mais a capital baiana? O crescimento desordenado de Salvador é um dos principais fatores que contribuem ali para a saída de seus moradores. A expansão urbana sem um planejamento ali adequado acabou resultando em um desenvolvimento desequilibrado, onde áreas centrais receberam investimentos significativos, enquanto outras regiões periféricas foram deixadas à própria sorte.
Essa disparidade criou bolsões de pobreza e segregação espacial, dificultando o acesso a serviços básicos para uma grande parte da população. A falta de uma política habitacional eficaz também agravou ali a situação. Muitas famílias foram forçadas a ocupar terrenos irregulares, dando origem a favelas e assentamentos informais. Estima-se que cerca de 20% da população de Salvador tem condições precárias sem acesso adequado à água potável, saneamento e eletricidade, aumentando assim os riscos de desastres naturais como deslizamentos de terra durante ali a estação chuvosa. O déficit habitacional na cidade é alarmante. Estima-se que Salvador precisaria de cerca de 20 bilhões em investimento para resolver os problemas de moradias das pessoas ali que vivem em vulnerabilidade. Esse valor inclui ali a construção de novas unidades habitacionais, a regularização fundiária ali de áreas ocupadas irregularmente e a melhoria da infraestrutura urbana. Sem esses investimentos, infelizmente, a qualidade de vida da população é vulnerável e continua a se deteriorar. A infraestrutura de Salvador é um dos principais desafios que a cidade enfrenta atualmente. A falta de manutenção e ausência de investimentos contínuos tem prejudicado de maneira significativa a qualidade de vida dos moradores e a atratividade da cidade para novos investimentos. O transporte público em Salvador, por exemplo, é insuficiente e ineficiente para atender a demanda crescente. O sistema de ônibus, que é o principal meio de transporte para a maioria dos moradores, enfrenta ali problemas crônicos com a superlotação, atrasos frequentes e a falta de integração ali com outros meios de transporte. O saneamento básico é outra área crítica. De acordo com os dados do IBGE, cerca de 30% da população de Salvador não tem sequer acesso a serviços adequados de saneamento. A falta de tratamento de esgoto e o descarte inadequado de resíduos sólidos contribui ali para a poluição dos rios e do solo, além de representar um grave risco à saúde pública. Doenças como dengue, zika, chikungunya são recorrentes ali, especialmente em áreas mais vulneráveis. E quando o assunto é saúde, a capital baiana não é das melhores. Hospitais e unidades de saúde frequentemente operam além da sua capacidade, com falta ali de equipamentos e profissionais, fazendo assim com que pessoas esperem longas horas para serem atendidos, muitas vezes, infelizmente, indo a óbito na fila de espera. Embora existam ali iniciativas para melhorar a infraestrutura da cidade, como projetos de mobilidade urbana e saneamento básico, a execução muitas vezes é lenta e insuficiente. Sendo a quinta maior cidade do Brasil, Salvador possui uma economia diversificada e resiliente ali, baseada no turismo, comércio, indústria e serviços, sendo o turismo um dos principais pilares econômicos, com destaque para o carnaval, que atrai turistas e gera cerca de 1,8 bilhões em receita. O setor de serviços é fundamental, representando uma grande parcela do PIB, com um comércio vibrante que atende tanto aos moradores quanto aos turistas. Só que entre 2015 e 2020, a economia de Salvador cresceu uma média anual de 0,5%, muito abaixo da sua média nacional. A pandemia teve um impacto devastador na economia de Salvador. As medidas de isolamento social e o fechamento de negócios afetaram duramente setores essenciais como o turismo e o comércio. Em 2020, a taxa de desemprego na cidade atingiu 20%, uma das mais altas entre as capitais brasileiras. Como se não bastasse tudo isso, em 2021 a Ford anunciou o encerramento das suas operações no Brasil, incluindo Salvador. A decisão foi motivada por uma reestruturação global que buscava ali otimizar custos e aumentar sua competitividade. O fechamento da fábrica da Ford foi um duro golpe para a economia local, resultando, infelizmente, em perda de milhares de empregos e na diminuição da atividade econômica. A queda na economia de Salvador teve consequências diretas e severas para a população. Com o aumento do desemprego, mais famílias enfrentaram dificuldades financeiras, levando a um aumento da pobreza. Em 2021, a pobreza em Salvador teve um aumento de maneira significativa. 33,2% dos moradores da capital baiana estavam abaixo da linha da pobreza, o que significa que mais de 937 mil pessoas viviam com rendimento per capita inferior a R$ 475 por mês. Além disso, 11,2% da população viviam abaixo da linha extrema pobreza no mesmo ano. A informalidade no mercado de trabalho de Salvador também é muito grande. Mais de 40% da força do trabalho está empregada no setor informal, o que implica baixa proteção social, salários menores e condições de trabalho precárias. Isso contribui também para o aumento da pobreza e da desigualdade ali na cidade de Salvador. E como falar de tudo isso sem lembrar de um dos fatores principais que tem atormentado ali a vida dos soteropolitanos,
Se você pensou comigo, é isso mesmo, a criminalidade. Salvador enfrenta um grave problema de criminalidade. A cidade está entre as capitais mais violentas do Brasil. Em 2020, Salvador registrou uma taxa de homicídios de 45,9 por 100 mil habitantes, fazendo dela a quinta capital mais violenta do país. Uma vez que a cidade tem um alto índice de crimes, desestimula turistas e moradores a ficarem ali no local, fazendo assim com que muitos moradores se mudem para municípios vizinhos ou até outros estados em busca de vida melhor, segurança e oportunidades de emprego. Salvador também sofre com baixa taxa de natalidade que tem diminuído ali nos últimos anos, refletindo uma tendência nacional de redução do número de nascimentos. Isso tem implicações importantes porque, uma vez que a cidade é envelhecida, pode agravar ali problemas sociais e econômicos para a cidade. Salvador continua sendo uma das capitais mais importantes do Brasil. Apesar dos desafios, a cidade é conhecida por seu povo alegre e receptivo. A cultura vibrante e a rica história de Salvador fazem dela um ícone nacional e, para reverter o declínio, Salvador precisa investir em planejamento urbano sustentável, infraestrutura, segurança e políticas públicas que promovam mais emprego e reduzam a desigualdade. Atrair novos investimentos e valorizar também o patrimônio cultural é essencial para revitalizar a economia e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Ficaremos na torcida para que essa capital maravilhosa volte ao cenário encantador como sempre ficou conhecida. Vou ficando por aqui e, claro, eu postei esse conteúdo porque achei interessante.